Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Salmo 121, versos 1 a 3. Quem escolheu este salmo foi a Kátia Albuquerque, de Caruaru, Pernambuco. Um grande abraço para todos os nossos queridos aí desta bonita cidade, povo bom. Eita, que beleza, viu? Tem muitas cidades lindas no Brasil, aí mais de 5 mil, não é? 5 mil e tal, são pessoas extraordinárias. Um brasileiro é uma pessoa forte, né? Maravilhosa. Um abraço aqui para Patrícia Lopes, Macajuba, Bahia também. Olha, não conheço essa cidade aí. Que beleza, pessoas de todo o Brasil assistindo a gente, mandando suas mensagens e fazendo parte, suas mensagens, pronto, tem um S aí, e fazendo parte da família do Reavivados, Reavivados por sua palavra, NT. Esse é o nosso canal, hein? Anote bem por aí. Se você não está inscrito, vá lá, se inscreva, isso é importante pra gente aqui. Dê o seu like também e compartilhe o programa. Você que está com a gente no NT Play, que beleza! Avise os seus amigos também. Ali nós temos vários conteúdos novos, diferentes, sempre para você poder estar bem atualizado com a palavra de Deus, com família, com saúde, com tantas notícias também, com tantas coisas boas. Você que está com a gente também às 6 da manhã, depois às 3, quando o programa é repetido no outro dia. Olha, é muito importante começar bem o dia, muito importante começar o dia com a palavra de Deus. Você acorda, arruma a cama, estuda a palavra e depois sai para ser Jesus para as pessoas. Que oportunidade linda Deus nos dá através do seu amor, das bênçãos da vida, a vida eterna. E nada como você estudar os ensinos de Jesus. Terminamos aqui o Evangelho, mas vamos continuar oferecendo aqui por mais alguns dias esta linda série, o que Jesus ensinou, o que Jesus disse sobre, ou ensinou sobre o batismo, os profetas, a igreja, sobre o juízo, a ressurreição. É só ligar para esse número que aparece aqui, tá bom? Isso aqui é um oferecimento dos Anjos da Esperança, como esse programa e os demais programas do rádio, da TV, os programas que são feitos pelas mídias sociais. Que extraordinário! Como tem gente capacitada nesse novo tempo, viu? Eu fico impressionado, são jovens, são pessoas mais maduras também, estão dedicando-se para o Senhor. Um grande abraço a todos vocês. Estou em casa, né, gravando, gravando um programa sobre o Feliz Sábado, né, o programa Feliz Sábado, e gostei de ver ali vários amigos, né, cameramans ou cameramans ali, e outros lá da maquiagem. Que gente boa, muita gente profissional por ali, tá bom? Grande abraço para todos, do camarim também. Desde a entrada a gente é recebido com bom dia, que bom. É muito bom aquele pessoal. Um grande abraço para todos aí da Novo Tempo. Bom, vamos começar um livro novo, Atos dos Apóstolos, né? Uma continuidade. É muito importante a gente entender que Lucas escreve o Evangelho de Lucas e dá continuidade para o livro de Atos. Não teria muito sentido assim se a gente terminasse João e fosse para Romanos. Mas e a história da igreja? Esta é a importância deste livro aqui na Bíblia, a história dos atos do Espírito Santo através da igreja. Lucas, que já falava tantas vezes sobre o Espírito Santo, é o Evangelho que fala sobre o Espírito Santo. Agora dá essa continuidade e escreve para um mundo que precisava ter as notícias da igreja. Ele é o único autor do Novo Testamento que não é judeu. E o seu livro maravilhoso, né, inspirado por Deus, se divide em duas grandes partes, do 1 ao 12, do 13 ao 28, são 28 capítulos, e o 29 é meu e seu, viu? Porque o livro parece que não termina.
Ele está passando por mim hoje, porque são os atos do Espírito Santo na sua igreja, através das pessoas que compõem o corpo de Cristo. Então, a primeira parte, os primeiros 12 capítulos, Jerusalém é o centro. Está como centro. Não é? O Evangelho é ministrado, é voltado para Israel. E Pedro assume bem essa parte. E a partir do 13 ao 28, o centro é Antioquia. Então o Evangelho voltado para os gentios. O apóstolo Paulo entra em ação aqui. E é muito bonito. E a gente vai ver mais detalhes depois do intervalo. Muito bem, voltamos com o seu programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Desta vez agora estamos com Atos capítulo 1. Olha, já chegamos em Atos, este quinto livro do Novo Testamento, que na realidade compõe o livro de Lucas, né? Só depois, porque João foi escrito bem depois, bem mais tarde, como nós vimos lá no início, capítulo 1, deu uma olhadinha lá. E na sequência foi colocado como parte da história de Cristo, os evangelhos, né? Mas é a sequência de Lucas aqui, e ele escreve para Teófilo. A gente não tem ideia exatamente quem seja esse Teófilo, já mencionei, talvez um romano que trabalhava na corte ou no império e estava estudando e para confirmar a sua fé e a influência que esse homem teria, Lucas escreve orientado pelo Espírito. Nós já vimos que a primeira parte até o capítulo 12 é centrada em Jerusalém. Pedro comanda esses 12 capítulos praticamente, e do 13 ao 28 está centrado em Antioquia, a primeira vez onde os cristãos são chamados assim, né? Cristãos, mini-cristos, por aí. E aqui é uma outra divisão, porque o verso principal, o verso central de Atos é o 1, verso 8. Aqui está o resumo todo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Pronto, esse é o resumo do capítulo do livro, aliás, de Atos. E você e eu estamos aqui também, nós estamos nos confins da terra, mas também temos que pregar em casa, ao redor da casa, entre aqueles que não são bem vistos, não é? Não tem quem é melhor e pior diante de Deus, então um desafio para a gente pregar. E do 1 ao 7 fala sobre o crescimento em Jerusalém e na Judéia do Evangelho. Está Pedro, né? O centro é Jerusalém. Do 8 ao 12 fala da perseguição e outras influências que levam o Evangelho até a Etiópia, a Síria, a Samaria. E do 13 ao 28 é a conversão de Paulo, cada vez mais longe até Roma. Então, é muito lindo tudo isso daqui, né? Se você não anotou, volta a fita aí, a fita, né? Não tem mais fita, mas volta aí para você ver, A população da Terra naquela época devia ter uns 120 milhões, alguns acreditam isso. E era necessário pregar o Evangelho, né? 120 milhões, o Brasil tem 200 e tal milhões, então metade do Brasil aqui era a população mundial. É uma ponte entre o Evangelho. Paulo, se eu falei João, me perdoe, mas é Paulo aqui, Lucas, escreve aqui. Agora vamos deixar João no seu lugar, né? Para cá. Vai falar sobre o Espírito Santo, vai falar sobre o Espírito Santo usando a igreja, as pessoas. E diz assim: escrevi o primeiro livro, o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolher, foi levado às alturas. Então agora ele tira essas pendências, agora eu vou seguir, né? Lucas vai seguir aqui o Evangelho.
que ele é detalhista conforme o Espírito Santo o orientava, mas o Espírito Santo estava aí. Duas coisas importantes no verso 3. Então, eles tinham fé no Cristo ressurreto. Ponto. Essa era a fé do pessoal. Cristo ressuscitou. Então, ok. Então, duas coisas eram importantes aqui. Verso 3 fala isso, né? A realidade da ressurreição e a vinda do reino. O verso 13 também é muito importante. A estes, aos discípulos, né, que viram Jesus subindo, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis. Jesus foi visto. Pessoas ressuscitaram quando ele ressuscitou, como troféus que ele levou para o reino. Elas não ficaram aqui na terra. Ele levou para o reino. Naquele momento que eu mencionei lá, Maria Madalena, não me toque, não fui ter com meu pai, avise os outros que eu vou, mas volto. Ele leva os troféus. Ali, depois de algum tempo, ele apareceu para os discípulos. Então, esse texto do capítulo 3, ele aborda essas duas coisas. Primeiro, a incontestável ressurreição. Eles acreditavam. E segundo, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ele deu as últimas instruções. Então, a ressurreição é importante e o reino de Deus é importante. Então, ele era o reino está entre nós, disse lá João várias vezes. Ele era o reino estava entre nós. Agora, o reino está em nós. E ele fala do reino. O reino que já foi estabelecido, mas ainda não, porque ele voltaria. Não é? E comendo com eles, determinou que não se ausentasse de Jerusalém, eles receberiam uma promessa. Qual era a promessa? Verso 5. João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então aqui Lucas vai trazendo um sentido. João fala que Jesus chegou, disse paz para os discípulos, no meio deles, depois da ressurreição, e soprou sobre eles o Espírito Santo. Quer dizer, eu vou, mas deixo o Consolador. João fala muito isso, mas Lucas aqui vem confirmando essa história. É uma sequência do seu evangelho lá atrás, hein? É muito importante a gente ver isso. Então, o poder do Espírito. É o poder do Espírito que estava lá entre eles. Opa, deu uma mexida aqui no computador. Deixa eu baixar aqui. O poder do Espírito. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Ele disse: não vos compete ficar conversando sobre tempos e épocas. Vivam. Por isso eu me preocupo com gente que fica aí fazendo muito cálculo para a volta de Jesus. Viva a vida, filho, filha. Desfrute da companhia de Jesus. Por que criar essa tensão? Viva como se ele viesse hoje para você. Porque a gente não sabe o dia, nem o dia de amanhã, a gente não sabe mesmo. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu tenho planos para hoje. Já coloquei diante de Deus. Não sei se vou completá-los. Bom, talvez alguma coisa fique para trás, mas não sei se eu vou completá-los por estar vivo. Você entende? Bom, vocês não devem se preocupar com isso daí. Isso é o Pai que vai resolver. O dia, a volta, ele é o que vai resolver. Não se preocupe-se em estar preparado. A parábola das 10 virgens, 5 não estavam preparadas, estavam só encantadas com o noivo, que não chegou na hora que elas imaginavam. E elas não trouxeram azeite nas suas lamparinas. Só 5 delas tinham azeite para passar esses momentos difíceis, né, da espera. Vamos buscar o azeite, que é o Espírito Santo. Tem tudo a ver aqui com esse texto. Mas recebereis poder, é a chave. É o verso 8 aqui. E vem mais a certeza da sua vinda. Então nós vimos aqui a realidade da ressurreição. Nós vimos a vinda do reino, porque ele falou muito nisso. O poder do Espírito que ele daria. Tudo aqui no fé dos primeiros cristãos, né? Lá atrás, eles criam no Cristo ressurreto. E agora vem, a partir do verso 9, a certeza da sua volta. Por quê? Porque 2 varões, vestidos de branco, verso 10, se puseram do lado dos discípulos quando viram Jesus subindo para os céus, depois dos 40 dias que ele esteve, após a sua ressurreição. Varões galileus, porque vocês estão olhando para as alturas, uma saudade, vai, mas não vai voltar.
Esses dias visitei minhas netinhas, meu filho, meus 2 filhos vieram, um que mora fora do país e o outro. Fomos à casa dele, as 2 netinhas, a Isabela, 3 vai fazer 4 anos, e a Melissa, que vai fazer aí 8 meses, umas gracinhas. E na hora de vir embora, a gente teve que vir de madrugada para ela não ver, né? A saída do avô, da avó, do tio André. Mas, sabe, e ela perguntava, eles estão aqui, eles vão voltar, ela não tem essa noção, né? Assim, meu filho disse, eles vão vir quarta-feira, né? Quando nós chegamos. Ela achava que quarta-feira era um lugar. Criança vai tendo noções, né? De tempo, é amanhã, depois, não tem noção. É aqui, eles estavam como essas crianças, mas espera aí, e aí? E os anjos vão lá dizendo assim, calma. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como vê subir. Então Jesus não vai vir de maneira secreta, ponto. Acredita nisso? Jesus não vem de maneira secreta. Vai ser visível, porque eles viram-no subir, nós vamos vê-lo descer também do céu. Olha que bacana, força. Ele vai vir, certeza, ressurreição confirmada, o reino confirmado, o Espírito Santo dado e a volta de Jesus. Esse começo aqui, até o capítulo 1, até o verso 11, tem tudo ali dentro. Lucas resolve essas pendências que ele não mencionou lá no Evangelho, e ele diz agora que eles voltaram para Jerusalém, voltaram para lá no Monte Olival, né, no Monte das Oliveiras, e quando ali entraram, foram lá para o cenáculo, ele menciona todos eles, e o verso 14, que é mais importante aqui, diz assim, todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Irmãos de Jesus, que agora estavam convertidos, estavam orando. É difícil para um irmão olhar Jesus, Salvador, depender dele, ouvir ele crescer. Mas agora os irmãos de Jesus estavam lá, perseverando que em oração, perseverando em oração, tinham fé uns nos outros. Então vamos voltar aqui atrás. Tinham fé no Cristo ressurreto, até o 11, do 12 em diante, tinham fé uns nos outros, do 12 ao 14, e ainda do 15, 24 e 25, tinham fé na oração. Eles oraram para escolher Matias, para escolher o substituto de Judas. Tinham fé na oração e tinham fé na orientação de Deus. Olha, fé na ressurreição, fé uns nos outros, essa era a ideia da igreja, dos primeiros, né, momentos depois de Jesus subir ao céu. Tinham fé uns nos outros, eles oravam uns pelos outros, tinham fé na oração, eles oravam, e tinham fé na orientação de Deus. Olha o verso 16, do 16 até o 22 aqui, diz assim, até o 23, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente da boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas diz aqui, né? Deus está orientando, houve a traição, tudo bem, Judas foi enforcado, e a ideia que se tem é essa aqui do texto, né? Que o corpo caiu, as entranhas foram espalhadas lá, e esse vale ficou chamado de campo de sangue. Na realidade, o que se crê é que Judas foi lá, se enforcou, ficou preso lá em cima, de repente o corpo cai, apodrecido, estoura ali no chão. Não é? Era necessário que isso acontecesse, ele andou conosco. Então a importância, o dinheiro que Judas jogou para os discípulos foi o dinheiro usado para comprar um campo que se chamou Campo de Sangue, onde o próprio Judas foi despedaçado. E aqui fala sobre essa questão da oração. Lançaram sortes, vindo cair sobre Matias. Alguns olham aqui, mas como é que lança sorte e tal? Não, eles oraram para que isso acontecesse. Alguns acham que eles não deviam ter escolhido alguém por ali, mas aqui o Espírito Santo está guiando. Você entende que esse é o livro do Espírito Santo, junto com Lucas, e o Espírito Santo está guiando para a escolha de Matias. Bom, o livro começa falando assim, rasgando essa questão do Espírito Santo, de pregar na Judéia, Samaria, até os confins da terra,
essa ideia de Jerusalém ser o centro e oportunidade para os israelitas ainda. E depois lá no capítulo 13, Paulo se converte até o 28, ele se converte e o trabalho dele vai seguindo até hoje. O livro não acaba, só vai acabar quando Cristo voltar. E você e eu somos protagonistas, para sermos testemunhas. Aqui está, atos do Espírito Santo dentro da igreja e dentro das pessoas que fazem parte da igreja. Você vai permitir que o Espírito Santo domine sua vida? Essa é a pergunta de hoje. Vai permitir? Então curva a fronte. Pai querido, nós queremos abrir nosso coração para que o Espírito Santo fale, nos dirija, nos conduza. Nós vimos tantas lições em Lucas, em João, sobre o Espírito Santo, e agora em Atos, são as ações. E nós não queremos ficar fora disso, Pai. Usa-nos. Nós não queremos usar o Espírito, nós queremos ser usados por Ele para cumprirmos essa missão de sermos testemunhas. Para isso, Senhor, ajuda-nos a acordarmos, arrumarmos nossa cama, estudarmos Sua Palavra e sairmos para sermos Suas testemunhas, sermos Jesus para as pessoas. Fortalece a nossa vida, Pai, porque o Senhor vai nos dar rumo com o Espírito Santo do coração, em nome de Cristo. Amém. Então você fica agora com a ilustração do capítulo, tá bem? Para o YouTube a gente termina com a ilustração, para a TV a gente tem mais uma música. Que Deus lhe abençoe. Até amanhã. O livro denominado Atos dos Apóstolos é uma continuação do Evangelho de Lucas. Enquanto que no primeiro livro retrata o ministério terrestre de Jesus Cristo, o segundo foca na atuação do Espírito Santo na vida dos apóstolos, tanto que muitos estudiosos declaram que o melhor nome para o livro seria Atos do Espírito Santo. O capítulo 1 descreve a promessa do Espírito Santo. No verso 8 lemos: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A estratégia de evangelização do cristianismo tinha duas características importantes. Primeira, ela não seria fruto simplesmente de estratégias humanas. O Espírito de Deus é que capacitaria os homens para fazer uma obra revolucionária. Sem ele, não haveria poder. A segunda característica interessante é a expansão progressiva que deveria começar de dentro para fora. O texto declara que eles deveriam começar em Jerusalém, que era o local onde estavam seus parentes e amigos mais próximos. Em seguida, deveriam se dirigir para Samaria, local este onde estavam seus vizinhos, muitas vezes rejeitados. E então deveriam partir para o mundo inteiro. Quando analisamos os locais que os discípulos deveriam iniciar a pregação do Evangelho, percebemos que Deus não pediu que eles viajassem para longe para pregar a mensagem em terras estrangeiras. A primeira missão era os seus amigos e parentes próximos. A família e a vizinhança deveriam ser o primeiro campo missionário. Sabe, quando enxergamos esta ênfase das Escrituras, percebemos que todo cristão tem como sua primeira missão salvar os que estão perto dele. Não adianta querer ser missionário em outros países se não existe amor pelas pessoas mais próximas. Me recordo de um líder da igreja que gastava a maior parte de seu tempo ensinando a Bíblia para desconhecidos, até que um dia se viu caminhando sozinho para a igreja, pois sua esposa e seus filhos já não tinham interesse nas coisas de Deus. Triste com o cenário, tal indivíduo declarou: "Do que adiantou ter trabalhado pela salvação de desconhecidos enquanto que minha casa está perdida?" Que esta triste realidade não se repita em nossa vida também.